Ontem fizemos a gravação às 9h30 da noite do Canal Livre, 7 horas da noite, 7h30, com o nosso Neto e o Denilson, o Fernando Mitre também, e os dois craques da equipe de comentaristas da Band, ambos jogadores de grande qualidade, Denilson campeão do mundo e tudo mais, o Neto exaltou muito isso. Preocupação grande em relação ao Brasil aí para esse jogo contra a Sérvia. Claro que todos mantêm uma boa expectativa, esperança e tal, afinal somos a seleção com o maior campeonato, maior número de campeonatos no mundo e coisa, grandes craques que jogam com grande destaque nos melhores times do mundo, um dos melhores jogadores do mundo, Neymar, muita preocupação de ambos e da torcida brasileira, né, em relação ao Neymar, se entra psicológica e fisicamente bem no próximo jogo, preocupação com o jogo aéreo da Sérvia. A Sérvia não é a Suíça, a Sérvia é menos ainda a Costa Rica, é certamente o nosso jogo mais difícil e aquele no qual dependemos de um resultado para não ser eliminados, né? Numa fase em que o Brasil, até onde me vai a memória, jamais foi eliminado, né? Só nos anos 30. Sei lá quando, né? Enfim, de qualquer maneira, vamos nessa, Brasil e tal. Bom, enquanto a gente espera o início das transmissões, daqui a pouco o Eduardo Barão falando direto de Moscou. Um abraço para todas as praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Vamos cuidar aqui do nosso caldeirão diário. Eu separei duas notícias que parecem não ter nada a ver, mas lá no finalzinho eu dou um nó nas duas. Uma está na Folha de São Paulo, no artigo do Matias Alencastro, que é doutor em ciência política, escreve na Folha de São Paulo sobre política europeia e africana. E outra é uma reportagem da Catna Baran, no estado de São Paulo. Ela é do Estadão, lá em Curitiba. Começando aqui pelo artigo do professor Alencastro, ele está dizendo que aproximadamente 1.500 brasileiros estão detidos neste momento por tentar atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Estão detidos lá nos Estados Unidos. Ontem, e está nas manchetes de todos os jornais, o Trump fez uma nova investida semântica, pelo menos, né? Postou lá mensagens querendo a expulsão sumária dos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos sem a devido processo legal. Ele quer deportar os estrangeiros sem documentos, sem que eles sejam julgados. 538 crianças estão retidas com suas famílias nos Estados Unidos, nesse limbo, né, que é chegar aos Estados Unidos, ser detido ou se apresentar num posto de fronteira sem a documentação e pedir asilo. E o professor Matias Alencastro vem historiando esse processo, né? Lembrando que até 2000 a grande maioria dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos era composta por mexicanos. Houve uma mudança nesse perfil e hoje eles não são mais os que estão em destaque, sim os oriundos da Guatemala, Honduras e El Salvador. Pessoas vindas de países da América Central representam 50% do total de imigrantes detidos nos Estados Unidos ou que conseguem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E aí diz que houve uma mudança, porque antes tentavam simplesmente entrar por buracos na fronteira, driblando a fiscalização americana, mas muitos eram assassinados, extorquidos, estuprados, sequestrados e tudo mais no meio daquele deserto daquela região ali. E aí passaram a fazer um novo procedimento. Eles se apresentam, as famílias se apresentam nos postos de fronteira e esperam uma patrulha americana chegar e solicitam asilo. E aí dá-se esse procedimento que todos estamos acompanhando. Os filhos são separados dos pais e os pais começam a enfrentar um procedimento legal para ver se é aceito ou não o asilo. Enquanto isso, permanecem detidos. O que chamou a atenção aqui o professor Matias Alencastro no seu artigo é que 1.500 brasileiros estão nessa situação, alguns deles com crianças, e ele diz o seguinte, que são 50 crianças brasileiras de 5 a 17 anos que entraram ilegalmente e se encontram detidas em centros de acolhimento nos Estados Unidos. O Itamaraty tem lutado dentro de suas limitações para garantir os direitos dessas crianças em solo americano, reféns de um governo sádico e separadas dos pais. Chama atenção para o fato de que alguns deputados brasileiros, e destaca o
Marcos Feliciano, que tem um discurso permanente de defesa da família, votaram contra uma moção de censura do Congresso brasileiro à política migratória de Trump. O professor, com razão, diz que esses nacionalistas de Araque aqui no Brasil fraquejam na hora de atravessar a fronteira americana para defender valores que aqui dentro consideram pétreos, a defesa da família. E aí eu vou para uma outra notícia, que é a do estado de São Paulo, na Cátia Baran, dizendo que na política do Paraná, refletindo um fenômeno nacional, a política do Paraná é dominada por laços familiares. Ela vem descrevendo, a Cátia, os ex-governadores do estado, Beto Richa e a Cida Borghetti, que é vice e atual governadora. Ele é filho do ex-governador José Richa, tem o filho Marcelo Richa como pré-candidato a deputado estadual. Ela é mulher do ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros, tem pais e irmãos também nas políticas e é mãe de Maria Vitória, que deve tentar a reeleição a deputado estadual. E ele vai citando aqui: senador Roberto Requião é filho do ex-prefeito de Curitiba, Wallace Melo Silva, tem irmãos na política, o filho dele, Requião Filho, vai tentar a reeleição para a Assembleia Legislativa, o senador Álvaro Dias, também no Paraná, pré-candidato ao Planalto, tem o irmão Osmar Dias como postulante ao governo do Paraná. E aí a reportagem vai mostrando que a bancada de herdeiros na Assembleia Legislativa do Paraná corresponde a 16 deputados. 16 deputados da Assembleia Legislativa do Paraná são herdeiro, filho, irmão, não sei o quê, enfim, estão nas capitanias hereditárias que dominam o cenário político no Brasil, em vários estados. O Paraná está destacado aqui pela reportagem da Cátina, mas se nós formos procurar em outros rincões brasileiros, estamos falando de um estado politicamente evoluído como o Paraná, vamos encontrar cenários ainda piores, em que você tem neto, filho, irmão, mulher, genro, primo de figurões da política, como se a política fosse um DNA e não um dom, e não uma vocação, e não um compromisso de natureza muito pessoal, muito interior, de entrar nesse meio. Vejam, não estou falando aqui comparações, estou fazendo, essa caricatura pode ser aplicada na casa de vocês aí. Eu tenho 6 filhos, sou jornalista há 47 anos. Não sei se devo dizer ainda bem ou ainda mal, mas nenhum filho meu, exceto as pequeninas Catarina e Valentina, que ainda não se decidiram, mas nenhum filho meu quis entrar nesse setor. Por quê? Porque olharam para o pai e disseram: o pai é jornalista, mas o que eu sou? Bom, eu sou advogado, eu sou economista, eu sou outras coisas, design e tal. Não entraram nessa área. Às vezes o filho de um músico tem um dom musical e é um músico bem sucedido, mas na maioria das vezes músicos geniais não tem. Quem é o filho de Mozart que virou um músico igual a Mozart? Quem é o filho de Niemeyer que virou o arquiteto da dimensão de Niemeyer? E notem, não estou dizendo que não possa haver, estou dizendo que não pode ser uma regra. E na política brasileira, a capitania hereditária, a herança política, parece ser uma regra. Então você tem filho de Sérgio Cabral, neto de Antônio Carlos Magalhães, filho de Sarney, bisneto de Sarney, tetraneto de Sarney, e por aí vai. No Brasil inteiro a política não apenas não se renova por causa das regras que eles próprios criam para que ela preserve mais o status quo do que permita modificá-lo, ela não se renova também, não é por causa da legislação política, mas por causa de uma cultura política que transforma as eleições numa mera revalidação em boa medida de um domínio hereditário, de um domínio familiar. Figuras que papai é deputado, eu serei, mamãe é deputada, eu serei, o netinho também, o sobrinho também. Isso sem considerar aqueles que não disputam cargos eletivos e acabam pendurados na teta da política em cargos de Estado, também por causa desse jogo hereditário da política brasileira. E aí é engraçado que essa mesma política que cuida de seus filhos não cuide dos filhos dos brasileiros que estão lá detidos nos Estados Unidos, não lhes oferecendo. Até mesmo eu me pergunto se não é o caso do governo Temer tomar aí uma iniciativa, semana passada até tomaram uma boa iniciativa negando aí a possibilidade de fechar a fronteira com a Venezuela, num drama semelhante aqui no nosso quintal, tomar a iniciativa de dizer: olha,
Manda um avião da FAB ou 2 aviões da FAB e oferece a essas famílias a possibilidade de voltar para o Brasil. Ah, não, mas eles saíram daqui porque queriam, sim, mas saíram para entrar nos Estados Unidos. Não saíram daqui para ser detido nos Estados Unidos, ficar um tempo indefinido detido por lá, separado de filho. Por que não se... Já se fez a consulta a essas famílias? Se diante dessas circunstâncias não valeria a pena aceitar a possibilidade de voltar para o Brasil? Por pior que seja a situação aqui, ela é pior do que estar detido nos Estados Unidos, separado dos filhos? Quem sabe se nós aplicássemos aos brasileiros de uma maneira geral e a essas famílias de imigrantes ilegais em particular, a política de proteção hereditária que está com as nossas famílias políticas, a coisa mudaria de cenário, pelo menos para esses nossos concidadãos que estão lá enjaulados, né? Vamos tocar o barquinho, vamos lá.